Boa noite, pessoal. Hoje a nossa programação está bombando. Já tivemos uma apresentação para crianças, oficina de dança afro-brasileira com Leonardo Cruz e agora vamos encerrar o ciclo de palestras da primeira edição da Mostra de Teatro Negro de Curitiba, com a participação de Onisagé, a Fernanda Júlia, que junto ao professor Kleber Borges irá falar sobre mulheres negras na direção. Demais, né? Você sabia que essa primeira edição da mostra é toda dedicada à atriz Odelaí Rodrigues? O projeto tem patrocínio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba, Prefeitura Municipal de Curitiba, além do incentivo do IBEX. Contamos com a parceria da Superintendência de Inclusão, Políticas Afirmativas e Diversidade da Universidade Federal do Paraná. E não se esqueça que hoje, no encerramento da mostra, teremos a apresentação da feminagem Odelaí Rodrigues. Não dá para perder. Aproveitem a palestra e até mais tarde. Olá, boa noite a todos, boa noite a todas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos aqui em mais um encontro da primeira mostra de Teatro Preto de Curitiba, nesse encontro com uma convidada super especial, diretamente da Bahia, né? Uma mulher preta maravilhosa do axé e do teatro, né? Essa mostra preta de teatro que está acontecendo de forma online é a primeira vez que acontece em nossa cidade e ela reúne uma série de fazedores, artistas, pensadores do teatro preto, não só de Curitiba e do Paraná, mas de várias partes do Brasil, né? É uma iniciativa do grande Isidoro Diniz e sua equipe, e nós estamos aqui hoje para celebrar mais um encontro nessa mesa de conversa, de bate-papo, com uma convidada que é do teatro e que já esteve, inclusive, em Curitiba, dirigindo o espetáculo em loco. Então, é uma convidada mais que especial. Então, Onisagé, que eu conheci ainda como Fernanda Júlia, por favor, se apresente e dê uma boa noite aí para a nossa audiência. Ai, gente, boa noite a todas, a todos. Muito honrada, muito feliz e muito orgulhosa de ver Curitiba organizar a primeira mostra de teatro negro. Saudar o Kleber, saudar o Isidoro Diniz, saudar todas e todos que estão fazendo essa mostra, porque eu sei que o trabalho é muito duro. Para quem não me conhece, né, eu sou Onisagé, o meu nome sagrado, é o nome do meu orixá, e que eu tive autorização de poder assumi-lo em todos os espaços da minha vida. Então, por isso eu não sou mais Fernanda Júlia, eu sou Onisagé, mas para quem ainda fica mordendo a língua para falar comigo, pode me chamar de Fernanda, que eu atendo. Sou diretora, né? Fiz graduação em direção teatral na Escola de Teatro da UFBA, sou dramaturga, sou preparadora e formadora de atuantes. Atuantes é como eu chamo atores e atrizes. Acho que nesse bate-papo aí eu acabo tocando nesse assunto com o Kleber. Encenei alguns espetáculos, Xireobá, Festa do Rei, que teve aí em Curitiba, na primeira mostra no Fringe, a primeira mostra baiana no Fringe, no Festival de Curitiba, que foi um encontro interessante. Inclusive, foi por conta dessa apresentação que eu fui convidada a voltar a Curitiba e encenar um espetáculo. Sou Iaquequerê, do Ilhaxauela Deinã, de onde eu falo, em Alagoinhas. Para quem não sabe, Iaquequerê é a segunda sacerdotisa da casa. Eu costumo relacionar tudo com teatro, eu digo que é a diretora assistente da Mãe de Santo. Pronto, todo mundo entende quando eu digo assim. Então já sei o que é que você faz. Eu digo, pois é, quando ela não está, sou eu que resolvo. E estou, assim, terminando o doutorado, né, que eu iniciei esse processo em 2017, então agora em 2021 eu estou perto da segunda qualificação para depois marcar a defesa. Feliz também de conseguir realizar essa etapa, acho importante quando nós, pretas e pretos, podemos acessar alguns espaços para craquear ele de dentro, e eu me sinto bem essa invasora
dentro da pós-graduação da Escola de Teatro da UFA, empretecendo ela não só com o conteúdo que eu estou gerando, mas também com as proposições e tensionamentos que a gente tem a oportunidade de fazer quando é pesquisador, quando é aluno, e também fui professora substituta da escola durante 2 semestres. Em linhas gerais, essa sou eu, sou uma mulher preta, gorda, lésbica, de axé, diretora, fuçadora, pesquisadora, sou eu. E estou feliz de estar aqui. Prazer te rever, Kleber. Muito tempo, Sim. lindo como sempre, com essa voz maravilhosa. Estou aqui à disposição. Saúdo, reverencio toda a ancestralidade e agradeço a ela a oportunidade da gente estar aqui juntinho nessa primeira mostra de teatro negro de Curitiba. Curitiba tem preto, minha gente. Vamos entender isso de uma vez por todas. Nossa, para mim é uma honra essas pessoas todas que eu estou recebendo aqui nesse ciclo de palestras, porque são pessoas absolutamente importantes, né, para a cena de teatro negro, cada uma no seu território, algumas, né, transitando em mais de 1 ou 2 ou 3, 4 territórios, como é o caso do Gé, que a gente também conversou. Então, para mim é uma grande honra recebê-los aqui nessa sala virtual e como é importante a gente criar esses espaços de confluência para as nossas vozes. Como é importante a gente criar os espaços para poder se encontrar e se fortalecer, né? A sua presença ressignifica a minha e essa troca é muito importante para a gente que é preto, preta, prete nesse país, e é a nossa forma de resistência daqui para frente, e é mais que necessário, né, Onissagé? Porque é muito tempo de separação, é muito tempo de falta de articulação, acho que o momento é propício agora, são muitos acessos que a gente já faz e que precisa realmente ser realizado, né? Sim. Nessa conversa de hoje, eu queria que você falasse assim um pouco como que você reconhece a sua vocação para a cena, né, para as artes do espetáculo, da representação, como que você se reconhece nesse lugar e como começou essa sua trajetória no teatro, porque às vezes, sei lá, alguém mais jovem ainda está pensando, será que eu faço, será que eu não faço, será que é isso? E às vezes a gente escutando uma pessoa falar sobre a sua caminhada, a sua trajetória, pode causar uma inspiração, né? Então, como que você chega no teatro, como você se reconhece uma mulher de teatro, e depois da sequência, como você começa a reconhecer a sua presença negra no teatro? Como que é essa sua trajetória? Pois então, Kleber, o que acontece, né? Eu tenho hoje eu estava escrevendo a introdução da tese, né? Que a introdução é a última coisa que se faz quando a gente está fazendo um trabalho de pesquisa, porque você tem que fazer tudo para depois saber como vai introduzir aquele conteúdo inteiro. E eu estava escrevendo um pouco sobre essa história, né? E eu tenho uma relação com a arte muito peculiar, porque eu nasci para o candomblé em 1997, quando eu me iniciei no axé, e alguns meses depois, quando eu termino o meu resguardo de Iaô, eu faço uma audição para atriz e entro num grupo de teatro da escola. Então, eu costumo dizer que foi o axé me escolheu, e por meio do axé, o teatro me encontrou. Porque quando eu renasci, né, porque nós, quando nos iniciamos, a gente passa por um repatriamento africano, um enegrecimento potente, eu saio desse processo de fortalecimento identitário e dou de cara com um espaço para expressar esse reconhecimento. Então foi assim muito... Eu ainda estava de contregum, ainda estava com o cabelo bem curtinho, ainda só vestia branco, com exceção da farda da escola, que era de cor, e a minha Yalorixá autorizou, mas ela dizia sempre, chegou da escola, troca de roupa, bota a roupa, o branco de Oxalá, porque você é Iaô, você está de resguardo. E nessa história,
lá na escola, né? Depois que eu escrevi assim, eu saí do Roncó direto para a cena. E é bem assim que eu me sinto. Então, quando eu saio do terreiro e vou para a escola, lá no Colégio Polivalente de Alagoinhas, um grupo de professoras insatisfeitas, né, com o processo educacional da cidade, resolve construir um festival, uma mostra competitiva de teatro no município de Alagoinhas. A professora Fátima Salles idealiza e reúne um conglomerado de mulheres, né, de professoras, porque achava que o teatro poderia fortalecer o processo de aprendizagem, né? Eu sou cria desse festival, e aí, em 17 de outubro de 1998, dia de aniversário de fundação do Bando Teatro Olodum, eu entro em cena pela primeira vez como atuante, né, como atriz, num espetáculo chamado Seco da Seca. E essa coisa de ser escolhida é real, eu me sinto muito assim, porque eu comecei atuando, mas no ano seguinte, em 1999, o elenco que formou o espetáculo de fundação do NATA, que na época era Núcleo Amador de Teatro e Arte, que fazia teatro estudantil, né, dentro do colégio, simplesmente me elege como diretora, assim, tipo, me escolhe. A direção me escolheu, não fui eu que escolhi ela. Eu tinha tido minha primeira experiência de teatro e o grupo falou, quando os dois diretores que fizeram o espetáculo anterior saiu, eles não puderam continuar, eles acharam que eu era a pessoa mais indicada, eu digo, essas pessoas são loucas, a pessoa mais indicada para dirigir o grupo e o espetáculo, né? E aí ia haver a segunda edição do Festival Teatro em Destaque. A gente ganhou a primeira edição com o espetáculo Seco da Seca. Eu até concorri a atriz coadjuvante, veja se pode. Estava lá indicada, primeiro trabalho. Ai, que potência! Que potência! E aí é muito interessante falar isso, porque o que eu vou falar agora é um cotidiano de toda pessoa que é de periferia, do interior. De você começar a fazer teatro sem nunca nem ter visto teatro na sua vida. Você vê televisão, mas o teatro te pega, né? E foi o que aconteceu comigo. Eu nunca tinha assistido a um espetáculo de teatro até ter feito o Seco da Seca. E aí, no ano seguinte, em 99, eu topo o desafio que a galera me propôs e eu dirijo minha primeira montagem, que é o Guarda-Roupa Íntimo, um texto que eu dirigi com colegas que faziam parte daquele grupo, e a minha primeira encenação, e a peça falava do amor na homoafetividade masculina, né? E isso em 99, em Alagoinhas, era tabu com T-A-B-U maiúsculo, não se falava, apesar de tudo, né? Apesar de ser porta do século XXI, apesar de todas as coisas que acontecem, todas as revoluções da sexualidade no mundo, Alagoinhas ainda se mantinha longe da discussão. E eu lembro que quem deu a ideia, a pista, para a gente fazer esse texto, essa peça, foi o personagem do Diogo Vilela, naquela novela Só Veneno, que ele fazia o Albert, e o Albert era gay. E aí, quando ele assumia para a mãe dele, que era a Eva Toda, ela dava um escândalo, né? Aquela cena fez a gente escrever a peça. E, logicamente, a Priscila, a Rainha do Deserto, e alguns outros filmes, que eu tinha 19 anos, que a gente resolveu polemizar, vamos dar uma sacudida na caretice alagoense. E aí a gente foi muito louco. Foi muito louco, mas foi muito bom, porque aí eu não consegui mais voltar. Eu me apaixonei pela função de encenadora aos 19 anos, e ali, mulher de Omolu que sou, determinei que ali seria o que eu faria para a minha vida. Eu lembro de um dia, à tarde, na encruzilhada, perto da escola, eu e alguns colegas que faziam parte dessa montagem, eu lembro de ter dito a eles, antes de me despedir, é isso que eu vou fazer para viver. E eu acreditei no meu sonho, eu tive algumas sortes, tipo, minha mãe não pegou no meu pé, tipo, assim, ela não entendia muito bem o que era aquilo, mas não me criticava, me apoiava. Então, esse apoio da minha mãe foi fundamental. Eu contagiei meus irmãos,
que passaram a fazer teatro também. Então, todo mundo em casa fazia teatro desde 2000. Eu comecei em 98. A partir de 2000, os 3 filhos de Dona Rosa faziam teatro, iam ensaiar, iam para as oficinas, enfim. E essa trajetória da negritude é muito importante. Eu fiz teatro de 98 até 2005 sem me tocar, sem perceber as questões advindas das reflexões sobre as dinâmicas étnico-raciais do Brasil. Alagoinhas não tinha isso em pauta, isso não era discutido na escola, não era discutido em espaços que eu pudesse pegar. Na minha casa também, todo mundo preto, então ninguém discutia sobre isso. Agora, as questões relacionadas ao racismo, né? Ou seja, a impossibilidade da gente ascender na sociedade ou de ocupar determinados espaços. Então, essa conversa não se tinha. E foi lógico, eu já era uma mulher de candomblé, eu era feita no orixá, já, logicamente passava por situações de racismo, mas não tinha consciência delas até o ano de 2002, quando, pela primeira vez, eu tive consciência de que eu estava sendo discriminado, estava sendo violentada por uma ação racista. Eu queria dar um relógio de presente à minha professora, eu tinha dinheiro, entrei na loja e perguntei quanto custa esse relógio. E a atendente fez assim, você não tem dinheiro para pagar esse relógio. Eu falei, não estou te perguntando isso, só estou te perguntando quanto custa. E ela simplesmente ela não vou te responder. E parece que foi um átimo, assim, passou um filme, tipo, eu lembrei de todas as situações em que algo parecido, ou algo relevante, algo em relação a essa questão de ser uma mulher preta, aconteceram na minha vida que naquela hora eu lembrei de tudo e falei, não, dessa vez eu não vou deixar passar, não vou achar que é um equívoco, ou que foi um engano, ou que foi só um mau humor da atendente. Eu vou reagir, fiz um escândalo na loja, chamei o gerente, contei a situação, ele brigou com ela na minha frente, me atendeu, e ela ficou numa situação complicada. E aí, bom, eu me recusei a comprar lá e fui comprar em outro lugar. Mas dali, quando eu saí daquela loja, eu entendi que eu tinha que agir de alguma maneira. E aí eu juntei esse encontro que já tinha sido reunido, dessa origem negra, né, por conta do empretecimento identitário no candomblé, a esse encontro fantástico, esse ritual de potencial, o teatro é um lugar de vários encontros, né? Uma caixa dentro de outra caixa, assim, é muita coisa. E aí eu escrevi um texto chamado Senzalas, a História e o Espetáculo, para falar que o racismo era a nossa senzala psicológica, que a gente deixou de morar nas grades, né? Morar dentro da senzala do século XVI, XVII, XVIII, XIX, naquela casinha lá que os senhores de engenho construíam para os escravizados, para morar dentro da nossa cabeça. É óbvio que eu tinha 21 anos de idade, não tinha maturidade para dar conta do tema, mas essa provocação me fez escrever um espetáculo que lotou o Teatro de Alagoinhas pela primeira vez para ver um espetáculo de um grupo local. Essa coisa do colonizado, que só valoriza o que é de fora, então o teatro amador da cidade não era muito bem visto. E aí eu lembro que eu fiz um cartaz interessante, quer dizer, tudo muito na intuição, que isso é importante de dizer. Não vai existir essa história de você primeiro aprender para depois ser artista. Primeiro você é artista. Primeiro vem a obra, depois vem o amadurecimento desse processo. Então, para quem está me vendo, me ouvindo, e que está aí pensando nisso, segue o impulso, segue essa, né? E eu segui a intuição, eu fiz espetáculo, as pessoas viram os cartazes na cidade e pensaram assim, uma peça de Salvador. Quando chegaram, era eu, de Alagoinhas, eles não acreditavam. Nossa, mas são vocês! Eu digo, da cidade, vocês não sabem que a cidade de vocês tem um grupo de teatro com uma potência enorme. Então, em 2012, a gente fez o Senzalas, a História e o Espetáculo, e ali foi quando eu migrei, né? Quando eu saí do teatro estudantil para o teatro amador,
daí eu não parei mais e nunca foi, a partir daí, eu nunca mais pude dissociar, separar a arte da implicação política da implicação racial. E de gênero também, só que o gênero vai um pouquinho mais adiante. Essa consciência de ser uma mulher preta encenando, né? E o primeiro Fórum Nacional de Performance Negra, que foi realizado pela Companheiros Comuns do Rio de Janeiro e o Bando de Teatro Olodum, em Salvador, no Teatro Vila Velha, foi, digamos assim, o estímulo que eu precisava para trancar a Faculdade de Letras em Alagoinhas e fazer direção teatral na UFBA. A partir dessa ação, né, de uma conversa, um café com Cristiane Sobral, que disse, para, mulher, vai lá nessa Faculdade de Letras e vai fazer o que você quer é dirigir. E também de tudo, né? Na primeira edição do Fórum Nacional de Performance Negra. Para quem não sabe, o Fórum Nacional de Performance Negra, ele é um evento criado por esses dois grupos de teatro preto do Brasil, que tem como objetivo reunir representantes da dança e do teatro negro do Brasil no espaço do Teatro Vila Velha para conversar sobre fomento, políticas públicas e formas de manutenção, de preservação, difusão das artes cênicas, não, das artes negras como um todo, né? Da arte e da cultura negra. Então, esse fórum, quando eu vi Abdias Nascimento, eu tinha só 22 anos e Abdias estava lá naquela mesa recitando aquele texto Oriqui que ele fez para Ogum, para Exu, para, né, o Agadá de Ogum, que é muito consagrado do Abdias, Macota Valdina, Mercedes Batista, enfim, poder ver essas grandes referências das artes cênicas negras naquele espaço, e eu tão jovem, aquilo realmente mudou minha vida. Eu voltei para a minha cidade, tranquei o curso, me preparei e fui para Salvador, fui para a capital da Bahia estudar. E aí, porque disso aí começa o NAT, né, que é o núcleo, deixou de ser núcleo amador de teatro e artes e passou a ser núcleo afro-brasileiro de teatro e Alagoinhas, que eu dirigi de 99 a 2019. Eu fiquei interessado, assim, ouvindo você falar, eu fiquei muito interessado em entender como que esse grupo local em Alagoinhas se mantinha. Porque, assim, digamos que você faz uma temporada, você pode até cobrar um ingresso e tal, mas e o entre as peças novas? Como vocês se mantinham? Porque, assim, era um teatro amador, né? Existiam políticas públicas, lei local, havia alguma coisa? Como vocês tocaram o trabalho? Só para você ter uma ideia, Kleber, nesse ano de 2020 e 2021, por conta da pandemia, com como é que fala, meu Deus? A implementação da Lei Aldir Blanc, que é voltado para a cultura, né? É um recurso de auxílio emergencial para os artistas. Foi a primeira vez que a Alagoinhas fez um edital, em 2021. Em 1998, 99, ou seja, eu fiquei em Alagoinhas atuando de 98 a 2006. Não existia nenhum tipo de estímulo ao fomento ou de importância às artes de forma geral na cidade, mas principalmente as artes do teatro, da dança. O que ainda era meio que valorizado, não é nem a palavra, mas se conseguir algum tipo de apoio, algum tipo de financiamento, era com as festas públicas, as chamadas festas de Lago, os micaretas, os Santo Antônios, mas os artistas daqui, e aí você tem, no caso de Alagoinhas, uma leva de inúmeros artistas que tiveram que sair da cidade para poder estudar, trabalhar e entrar no mercado de trabalho artístico em Salvador, justamente porque Alagoinhas não dispunha de nem... Não só não tinha uma lei ou o que quer que fosse, como não tinha a perspectiva de criação disso. E a gente nem sabia que isso era possível. Ser artista no interior do estado, para muitos lugares no interior, mas no caso da gente, no interior do estado da Bahia, era
o que você brincava na escola. Quando você saía da escola, você tinha que parar de brincar, que artista é coisa para global que mora no Sudeste. Você tinha que começar a procurar emprego de verdade. Então, o que acontecia? A gente ficava na teimosia de trabalhar em coisas diversas, professor, comércio, enfim, e ou à noite ou durante os finais de semana poder ensaiar. E assim, o que era cobrado também de ingresso, nem pagava a própria peça, você pagava para trabalhar. E eu tive uma sorte, eu acho. Eu não digo nem que é sorte, eu acho que é aquela coisa de... Eu sou muito teimosa, muito tinhosa. Isso é bom e ruim, às vezes. Nesse caso foi muito bom. Eu não queria fazer outra coisa. Eu fiz magistério, me formei no magistério aos 19 anos, né? Já estava fazendo teatro ali, que começou no segundo ano do magistério. Dei aula como professora até de 99 até 2001, e de 2001 em diante eu dava aula de teatro na cara de pau. Eu digo, eu não quero viver de outra coisa, eu quero ver disso. Então, na intuição, dirigi um espetáculo que eu nunca tinha dirigido na minha vida, eu ainda ganhei todos os prêmios daquele festival. Da segunda edição, a gente ganhou tudo, ganhou o melhor espetáculo, júri popular, júri oficial, ganhou ator coadjuvante, figurino, ganhou tudo lá. Eu digo, então se eu consigo dirigir uma peça, eu consigo ensinar o que eu ensinei para aqueles atores. Aí tal. Aí eu fiquei muito nessa teimosia, assim, às vezes dava uma canseira, mas isso fortaleceu uma galera que o Nata foi mudando de elenco até chegar na formação que durou até 2019. Então, essa galera ficava criando tensionamento com a Secretaria de Cultura, com essas instâncias que poderiam fazer com que os artistas da cidade conseguissem algum tipo de financiamento. Mas, mesmo assim, foi muito difícil. E a Lagoinhas ainda está muito atrás dessas questões de política pública. Ainda é um pensamento muito provinciano. E acaba que a gente teve que migrar para Salvador. E agora eu estou aqui de volta, né? E meu desejo é realizar duas coisas. Potencializar o ponto de cultura que o Ladenã se tornou. A gente fez muita coisa aqui dentro. O Ladenã é a sede, né? É onde eu crio. Eu crio as coisas aqui e levo para Salvador, levo para outros lugares. Potencializar esse ponto de cultura, criar uma programação interessante para criar o costume da arte, porque ainda na nossa cidade isso é pouco, e reaver esse festival, né? Essa mostra competitiva na escola, porque nessa época o teatro ferveu na cidade, muitos grupos em várias escolas, e a partir daí saiu muita gente que hoje está aí representando Alagoinhas, a Bahia no Brasil, a partir de uma empreitada quase que individual da Fátima Salles. Né? Que massa ouvir você, porque mesmo num contexto mais interiorano, o mínimo que acaba se organizando ali em torno desse espaço, desse festival, né, já é capaz de criar potências. Nossa! Isso é incrível, né? E quando você falou de fomento, Kleber, o Nata conseguiu seu primeiro fomento em 2008, quando a gente foi o que aconteceu? Houve uma mudança de governo, né? Foi quando saiu o governo de direita e entrou o governo de esquerda, entrou o PT com o Jacques Wagner, e o secretário de Cultura daquele período foi um grande... O secretário foi o Márcio Meirelles, que é um grande diretor e administrador, que ele tirou o Vila Velha da quase total destruição. Então ele foi chamado pelo Jacques para fazer com a Bahia toda o que ele fez com Vila. E ele topou a empreitada, foi a primeira vez que houve cota para o interior nos editais da capital. E aí o Nata foi contemplado e a gente montou o nosso primeiro espetáculo profissional. Que até então a gente ainda estava no Teatro Amador. Quando a gente faz o Xiriobá com fomento público e a gente consegue esse edital de montagem, a gente estreia em Salvador no cenário profissional de teatro.
Isso mudou tudo. Mudou completamente a minha vida, porque a partir de Xeriobá, eu já vinha desde 2007 na faculdade, desenvolvendo uma pesquisa cênica, que é a ativação do movimento ancestral, que gerou os espetáculos que eu fiz a partir de 2009, inclusive gerou Macumba, uma gira sobre poder que eu dirigi aí com a Transitória, né, com a Cia Transitória de teatro, e aí mas nasceu de um fomento, de um investimento, né, para ver o quanto é importante entender que não dá para a gente ficar a cargo da escolha do departamento de marketing das empresas. A gente tem que entender que o Estado tem uma obrigação de olhar para aquilo que as empresas não querem olhar. Exato. E, sobretudo, porque o Estado tem a obrigação de dar respostas sociais, né? Sim. E, efetivamente, o fomento da arte, da cultura, dos espaços, a conservação desses espaços é, sim, um dever do Estado, porque esse dinheiro que está lá é nosso. Então, assim, se esse dinheiro é nosso, a gente quer os espaços funcionando, a gente quer grupos sendo incentivados, a gente quer espaços para poder trabalhar. Exatamente. Essa consciência mesmo, política, essa consciência de classe, né? Ela é absolutamente necessária, ainda mais quando há intersecção com a questão da racialidade, do gênero, isso fica ainda muito mais evidente, né? Daí você sai de Alagoinha, você cria esse vínculo com Salvador através do curso da UFBA e sai. Quando você vai para lá, você já vai com a ideia de que, sim, vou estudar para ser uma diretora de teatro. É isso que você pensou? Já estava claro para você isso? Sempre. Eu nunca tive dúvida. Quando eu dirigi o Guarda-Roupa Íntimo, é interessante dizer assim, a gente tem uma sensação, quando vai para a cena pela primeira vez, e é uma sensação, é quase um transe, é uma coisa que a gente não sabe explicar. E é aí que o teatro pega a gente nunca mais consegue sair. E eu tive essa sensação, tanto quando eu atuei, mas foi dobrada quando eu dirigi. Quando eu conduzi um ator, a construção de uma personagem, quando eu consegui desenhar o discurso que aquela peça tinha, e eu não tinha consciência de absolutamente nada, porque assim, de quando eu dirigi o Guarda-Roupa Íntimo até eu ir para Salvador em 2006, eu dirigi 11 espetáculos. Eu falei, eu não tenho dúvida, eu quero ser diretora de teatro, eu nasci para esse negócio, eu sou boa nisso, eu quero fazer isso. E tem um detalhe, né? Porque a direção teatral é o meu lugar de expressão, é onde eu consigo evidenciar da melhor maneira possível, com a maior nitidez, meus pensamentos, meu posicionamento de vida, minhas escolhas enquanto indivíduo, enquanto subjetividade, nessa função tão controversa, tão cheia de problematizações, tão abolida no século XXI, tão contestada, mas tão importante para uma mulher preta de axé ocupar, né? Tem um discurso aí nesse lugar. E aí, o Guarda-Roupa, eu tinha aquele impulso juvenil, né? O jovem é tudo tupetudo, acha que pode qualquer coisa. Energia, né? Aí força. Eu tinha. Mas quando... Aí eu fui me testando nas outras montagens, eu fui sentindo vontade de montar e fui convidando as pessoas e a gente foi fazendo. Agora, quando eu entrei na escola de teatro da UFBA, eu falei, eu tinha vários colegas de vários semestres diferentes que estavam em crise, se seriam artistas ou não, o que seria da vida. Eu estava literalmente despreocupada, eu não tive crise com isso. Eu entrei na escola de teatro, na primeira mostra de direção, eu falei, eu entendi o que eu queria, eu falei, eu vou ficar aqui, é aqui mesmo, não é daqui que eu vou catapultar para onde eu quero ir. Então eu nunca tive crise e digo que sou uma artista com autoestima elevada, porque tem um sistema feito de controle de nós, artistas, principalmente os pretos, de que a gente não tem importância. De que não, gente, pelo amor de Deus, o mundo está morrendo de fome, não tem comida, não tem
hospital, não tem escola e você está querendo fazer teatro? Então, esse discurso que está na base do pensamento neoliberal, em que a arte não tem significado nenhum, é um discurso enganoso, é só para te deprimir. Eles querem fazer você acreditar que você é o brinco, você é o adereço. E, na verdade, a gente não é o brinco, a gente é a orelha. Eu costumo dizer que é um tipo de discurso para tirar energia vital, né? Exatamente. Ontem eu fiz uma live com um babalorixá, Baba Sidney Nogueira, e ele falava... o Sidney. É o Sidney incrível. Tive a honra de estar com ele ontem, e ele falava isso, né? O carrego da colonização. É por meio desse carrego, desse quebranto, como diz o Luiz Rufino, que a gente vai ficando ali dominado e não consegue reagir. Então, assim, a gente não é o brinco, porque qualquer pessoa sai sem brinco, a gente é a orelha. Ninguém sai sem a orelha. E quem não tem orelha não teve, ou perdeu, mas ia ter, ou deveria ter tido, ou tem de outra maneira. A gente é um órgão vital. A gente é tão importante como uma artéria, como uma aorta, né? Então, assim, eu compreendi isso muito cedo. Então, quando rolava os contingenciamentos, quando rolava toda aquela coisa que te deprime, que faz com que você ache que vai ter que sair para trabalhar em outra coisa, eu trabalhei em outra coisa para fazer teatro. Tudo que eu faço, extra teatro, que ainda faço até hoje, porque, infelizmente, uma artista, uma diretora teatral não vive só da cena. Então, eu aprendi a ser dramaturga, eu comecei a escrever, comecei a treinar, trabalhei muitos anos na técnica, no som e na luz. Eu saco de técnica teatral, então eu gosto muito do som e da luz. O figurino, a maquiagem, eu realmente sou uma ostra, uma estúpida. Eu preciso de um bom cenógrafo, de um bom figurinista, ou figurinista, enfim, uma boa ou um bom diretor de arte, para expressar o que eu quero visualmente, mas eu não sou iluminadora, mas eu sei dar pitaco, sei dizer, não gosto dessa luz. Por quê? Porque esse refletor não me interessa. Então, eu fiz a graduação inteira trampando dentro do teatro e descobrindo quais são as outras camadas que eu posso acessar. E fora do teatro também, com palestra, escrevendo, não sei o que e tal. Enfim, mas tudo para continuar alimentando esse sonho e essa pulsão interna de pertencer a um ofício que é sacerdotal e compreender essa missão. E sem esse clichê de que os artistas são seres elevados, não precisam de dinheiro. Mas é claro que eu preciso de dinheiro. Eu quero ficar rica, loucos. Minha gente, eu cultuo Exu. Exu é prosperidade, materialidade também. Então, assim, desconstruindo também essas coisas, sabe? Mas daí, da escola, pronto, aí a escola, eu botei a escola de teatro da UFPA para trabalhar para mim. Achar os caminhos, né? Achar os caminhos ali, né? Eu fui lá, comi tudo que tinha que comer, depois saí, fiquei maluca. Quando eu me formei em 2010, com Ogum, Deus e Homem. Eu saí que parecia, velho, que eu tinha tomado sabe o espinafre do Popeye? Eu peguei todos aqueles 4 anos de teorização e botei na prática. E eu dirigi que nem um louco. Aí senti vontade de entender que teatro era esse que eu queria fazer. Ali eu já estava com 34 anos, olha só, comecei com 18 como atriz, 19 como diretora. 34 anos eu olhei e falei, eu estou precisando entender. Aí entrei no mestrado, aí me empolguei, fui pro doutorado, mas eu já estou aqui leoa acuada, precisando comer, assim, tipo, precisando montar. Quando acabar essa pandemia, eu vou sair, que vai acabar o doutorado e a pandemia, eu vou sair que nem uma maluca, que nem quando eu saí da escola. Você falou uma coisa super legal, que você fez não uma migração, né? Mas você também se deixou contaminar pelos outros ofícios dentro do teatro, né? Você diria hoje que, mais do que diretora, você é uma artista de teatro? Sou. Ou você ainda... eu dou uns pitacos, mas não, sou só diretora. Como que hoje é essa relação para você? Olha, primeiro assim, tem uns artistas
A gente sempre tem uns artistas que nos influencia, né, nos inspira. Então, tem uma coleção de nomes de artistas pretos e pretas que me inspiraram bastante, que eu pude ter o privilégio de ver trabalhar. Então, assim, Zebrinha, Milton Cobra, Ângelo Flávio, Valdinéia Soriano, Auristela Sá, são artistas do teatro que estavam lá para viver o ofício do teatro. E, na verdade, da arte como um todo. Porque você acaba dialogando com várias linguagens quando você está pesquisando e querendo ampliar aí seu escopo. Então, essas figuras, assim, e aí eu vou usar o Zebrinha e o Cobrinha como exemplo, são dois artistas, os dois têm 40 anos de carreira, sempre foram artistas. E eu dirigi em 2017, depois de ter ido aí em 2016, eu recebi um presente. Imagina, eu tinha 37 anos de idade, Cobrinha estava celebrando 40 anos de carreira e queria fazer o seu primeiro monólogo e ele me convidou para dirigir. A equipe do Traga Minha Cabeça de Lima Barreto é composta pelos nomes que formaram Cobrinha no ator que ele é. A pessoa mais jovem de idade, de carreira dessa equipe era eu. E aí foi uma escola para mim. Eu disse para ele que o aniversário era dele, mas o presente era meu. Então, e o Traga-me é um dos espetáculos que eu tenho um carinho enorme, porque o processo é incrível e o resultado é exuberante. Assim. Quem quiser ver, está disponível na rede. É um monólogo lindo, um antimonólogo, uma antibiografia cênica do Lima Barreto, é uma coisa linda, com um texto poderoso de Marfuz. Né? Então você tem um monte de gente lá, Marfuz, Zebrinha, Jarbas, Márcio, Bisa, Viana, Jorginho de Carvalho, Valmir Ferreira, quer dizer, é uma galera que já está aí na... Então, a convivência com essas figuras e acompanhando a trajetória delas me ensinaram, assim como o axé, quando eu olho minha mãe, eu observo que minha mãe é Yalorixá, mas ela não fica só jogando blues e conversando com o filho de santo. Minha mãe faz tudo. Minha mãe varre, minha mãe faz a caçar, minha mãe limpa os bichos, minha mãe varre o quarto do santo, minha mãe enfeita, minha mãe goma a roupa, minha mãe vai na feira comprar as coisas. E aprendi a mesma coisa no teatro. Então, essa coisa do que eu aprendi no axé, e essa convivência com, por exemplo, no Traga Minha Cabeça de Lima Barreto, e o Tom Cobra é o ator, protagonista do espetáculo, é o solo dele, ele encomendou aquilo, eu estava ali muito a serviço dele também como encenadora, não era um projeto que eu estava, não, era um projeto que tinha um grande ator ali puxando aquilo. O Cobrinha sabe tudo da peça. Ele monta a luz, ele monta o cenário, ele sabe tudo. Se o Lucas, que é o nosso iluminotécnico, dá uma ratada, ele olha logo. Porque ele sabe se o refletor está torto, se o refletor está desafinado. E assim, é um saber que não é um saber pesado, um saber enfadonho. É um saber do ofício. Eu lembro da Maria Bethânia, num DVD Maricotinha, explicando que ela começou cantando em boate e que ali ela aprendeu o ofício da cantora. Porque estava todo mundo bebendo, conversando, namorando e deixava a cantora lá no canto dela. E ela disse que para ela foi maravilhoso, porque ela aprendeu o ofício da cantora. Ela nunca quis ser outra coisa que não a intérprete, a cantora. E aí eu gosto muito do universo das artes e principalmente do teatro. Então eu me meto em tudo, assim, o único lugar que às vezes eu tenho uma dificuldade, mas me meto também, é com a produção, e eu sempre procuro um parceiro, porque aí eu faço a parte conceitual e esse parceiro faz a parte administrativa do projeto e a gente vai vivendo. Então, eu sou uma mulher de teatro, assim como eu sou uma mulher de axé. Eu estou disponível, dentro do terreiro, eu me coloco à disposição do orixá para o que ele demandar, eles demandarem, né? E dentro do teatro é a mesma coisa. O que essa arte precisa e espera de mim? O que é que os deuses do teatro
ambicionam no sentido do que deve ser tocado, refletido, provocado, problematizado. Eu me coloco a serviço, que é muito esse olhar do sacerdote, né, da sacerdotisa, e eu penso muito a arte como esse lugar de você o tempo inteiro estar tirando camadas de você e se maturando, se entendendo, se compreendendo. E é por isso que eu questiono, às vezes, algumas tomadas de decisão que às vezes são menos artísticas e mais celebridistas. Então, eu não estou preocupada muito com o celebridismo, mas eu quero ser reconhecida. Porque não querer ser celebridade não quer dizer que eu não quero um reconhecimento como esse, de ser convidada para estar batendo esse papo maravilhoso contigo, nessa primeira mostra de teatro negro de Curitiba. Quer dizer, isso é reconhecimento pela sua contribuição no ofício, né, de ser artista. Eu acho que a gente, artista, não só embeleza o mundo, não. A gente faz o mundo ser mundo. A gente, como disse Ângelo Flávio, o artista é o único ser capaz de transformar dor em luz. Então, é muito, muito por aí. E eu me vejo muito... E eu estou o tempo todo artista, diretora de teatro. Às vezes eu estou dentro do barracão, agindo como diretora, como se eu estivesse dirigindo atores. E a mãe falou, olha, sua sala de ensaio é lá, hein? Baixa a bola. Não, minha mãe, vai ficar mais bonita. Não, não é assim, não. Calma, ela toda estética, né? Estética teatral, né? E minha mãe vai lá e diz assim, menos verdade, senhora. E aí a gente vai aprendendo. Eu estou muito nessa parada. E agora eu estou com 41 anos, perto de fazer 42, que eu faço aniversário agora em novembro, né? Daqui a pouco, porque a gente já está no final de setembro. E aquele encanto pelo teatro e pela arte que brilhou os meus olhos aos 18, ele mudou, né? Porque eu amadureci. Claro. Ele mudou, mas o brilho continua lá. Eu continuo completamente envolvida e mais do que apaixonado. Hoje eu posso dizer que eu amo ser artista, porque a paixão é aquela febre. Quando muda, deixa de ser vendaval, passa a ser brisa, você acha o caminho do amor. Eu achei o caminho do amor para a minha função, para o meu ofício. Eu acho que eu vou morrer fazendo esse negócio. E deixa eu te perguntar uma coisa. Nessa sua caminhada, você manteve algum tipo de intercâmbio, contato com outras diretoras de teatro? Ou isso ainda não aconteceu assim de um jeito mais profundo? Sei lá, conversa de diretora para diretora, assim, sabe? Ou desenvolver um projeto conjunto, ou integrar algum projeto onde mulheres diretoras da cena tivessem algum espaço comum para compartilhar coisas, trocar experiências. Como, você teve essa oportunidade, não? Como que é isso? Olha, essa sua pergunta é super pertinente. Primeiro, o ofício da direção teatral é extremamente masculino. Exato, né? Por isso. E durante em Alagoinhas e a minha estada na escola de teatro como aluna, eu tive só 2 professoras de direção. Da disciplina, né, do componente curricular, direção, só 2 professoras. No resto foi todo professor. E aí eu também tinha esse incômodo de olhar em volta e não encontrar. Embora em Salvador tenha encenadoras, e foi uma encenadora que abriu um caminho para mim, a Elisa Mendes, e ela foi para Alagoinhas com o espetáculo Lampião Maria Bonita, com o texto do Marcos Barbosa, e eu fiquei louca pelo espetáculo. Eu perguntei quem dirigiu, alguém apontou, ela estava sentada, não foi eu falei, você me dá 1 minuto? Esse 1 minuto foi 1h30. Eu sentado lá, enchendo ela de perguntas. Ela falou, você devia fazer escola de teatro. Foi a primeira vez que alguém disse isso para mim. Então, eu tenho essa referência muito clara de uma diretora me dizendo, vá ser diretora. Essa sua pergunta, esses intercâmbios durante a carreira, até agora, eles não aconteceram. Só que agora eles vão acontecer. Porque eu pude encontrar diretoras como a Deise Passou, a Lucélia Sérgio, a Diz Tomás, a Ileia Ferraz. Então, essas mulheres que estavam cada um no seu lugar sendo diretora, são o que eu chamaria de minhas amigas da direção teatral, pessoas que eu troco muito. Por exemplo, esse ano
eu tive a honra de ser convidada pela Lucélia Sérgio para fazer consultoria de direção para o monólogo dela, que ela não estaria como diretora, mas a Aisha Nascimento estaria dirigindo, uma mulher preta também. E a troca foi muito profunda. E aí, incomodada com essa ausência, que não é uma ausência mais, é uma invisibilidade, é diferente, porque a gente existe, tanto diretoras negras e não negras, né? A gente tem aí as diretoras não negras, pouquinhas, são as que são mais reconhecidas, Bia Lessa, a Rene Muschini, enfim. Daniela Thomas, em São Paulo. Daniela Thomas, em São Paulo, pois é. Essas, assim, não fecha 10 dedos. Uhum. Então tem muito mais gente, tem muito mais mulher fazendo, e mulher preta, então, você ri, né? Você dá risada, você diz, oh meu Deus. Aí eu criei um curso chamado Em Direção a Elas, Elas na Direção, que é um laboratório de teatro para diretoras negras iniciantes. Fiz a primeira edição agora, em 2021, no início do primeiro semestre, ali por abril e maio. 40 mulheres pretas de idades variadas, desde meninas de 17, 16 anos, que era diretora. Lembro de mim quando comecei no seu grupo lá no subúrbio, que se inscreveu na oficina, como atrizes que queriam entender de direção, porque estavam a fim de migrar ou de conciliar as funções, estavam nesse grupo. Eu tinha aberto 15 vagas, quando eu via 40 inscritas, eu aprovei as 40, e foi, durante 2 semanas, algo incrível. Eu fui mostrando um pouco do que eu fui aprendendo e compartilhando com elas, a ponto de que eu escrevi agora no edital a versão 2 do Aldir Blanc, da Fundação Gregório de Matos, que é do município de Salvador, o módulo 2 desse curso, que agora vai ser... eu fui apresentando o beabá da direção, porque a maioria era realmente iniciante, não sabia absolutamente nada de direção, e agora a ideia é pegar essa galera que fez o módulo 1, com quem quiser colar, para entender de direção a partir de análise de espetáculos. Como a gente está com esse formato online, existe uma grande gama de espetáculos que foram filmados, refilmados ou refeitos, para essa coisa de ficar em cartaz digitalmente, né? E aí, a partir da análise desses vídeos, dos espetáculos, acessar os conteúdos de direção. E eu quero formar diretoras. Por isso que eu fiz um curso para diretoras. Porque o diretor consegue se formar. Primeiro que o homem é formado para liderar. E a mulher para ser liderada. Então, aí você entra na escola de teatro, no curso de direção, só homem. Então, os 3 grandes nomes do teatro baiano são 3 homens brancos. Fernando Guerreiro, Luiz Marfuz e Márcio Meirelles. E aí eu ficava ali desafiando, meu filho que chegou aqui, eu ficava ali desafiando, brincando mesmo, assim, eu falava com o Marfuz, que é meu orientador, um grande parceiro nesse processo de maturação da diretora que eu sou, mas eu ia lá peitar e ficar pau a pau, xereca com ele, no cenário da cidade. Então, eu lembro que eu fiz um espetáculo, quando eu fiz o Ogum, eu esvaziei as plateias do bando, com o Márcio, que tinha acabado de encenar a benção, de Marfuz com as velhas, e de Fernando Guerreiro com Pobre Poesia. E eles diziam, porque essa menina ousada, essa preta, que ó pra aí. E aí, indicação, prêmio, edital, você começar a pleitear esses espaços que são essencialmente ou fundamentalmente masculinos, com essa sua presença feminina e preta, né? Então, eu fui... E aí eu comecei a conversar com a Lucélia. A Lucélia Sérgio é a diretora dos Crespos, né? Ela encena lá. E aí eu estava falando com ela, já tinha comentado um pouco com a Grace, passou, dessa necessidade da gente trocar mais figurinha, da gente conversar. Isso ainda não aconteceu, porque quando a gente começou a pensar alguma coisa, rolou a pandemia. Mas eu acho que isso é um fluxo orgânico, viu, Kleber?
da gente. Porque, por exemplo, eu pesquisei a Nivalda Costa e queria dedicar essa entrevista hoje à memória dela, que foi uma diretora preta soteropolitana de sucesso e que morreu invisibilizada e anônima por conta de tudo que a gente já sabe. É muito importante porque assim, eu não me sinto lisonjeada de ser a única diretora preta em determinados lugares. Eu nem fico, tipo, a primeira diretora preta que encena na companhia de teatro da UFBA, que foi agora em 2019, quando eu dirigi o Pele Negra, Máscaras Brancas. A companhia de teatro da UFBA é uma companhia reconhecida nacionalmente e que de 1981 até 2019 só teve 2 espetáculos onde a equipe era preta, o tema era preto e o processo era preto, e uma diretora preta que dirigiu. Né? Então, assim, isso para mim, eu uso como denúncia, eu não uso como, olha como eu sou. Não, é péssimo. Eu quero ter 10, 12, 15 diretoras pretas para a gente formar um núcleo, conversar e tal. Mas eu acho que as coisas estão caminhando muito para esse fluxo. Eu quero trocar essas ideias, e aí também de Curitiba, que eu não conheço, por exemplo, diretoras daí. Enfim, eu lembro que eu fiquei muito em dúvida no meu doutorado se eu fazia o que eu fiz, ou se porque eu até cheguei a querer desenvolver uma investigação em um levantamento de encenadoras pretas no Brasil, e criar um catálogo, alguma coisa assim, e trocar ideia com essas mulheres, biografá-las, né, evidenciá-las em espaços que eu pudesse. Eu acho que isso fica para um pós-doc, eu não desisti desse projeto. Eu acho ele, inclusive, um projeto muito interessante. Juntar diretoras para escrever um livro sobre direção teatral. Enfim. Eu fiquei aqui, minha cabeça ficou fritando aqui, com você falando, porque eu fiquei imaginando assim, falei, poxa vida, se de repente o Nissagé escreve um projeto de ação formativa para formar diretoras, e no curso tiver vários módulos com essas diretoras todas que você já tem conversado, e aí, assim, você organizar um curso metodologicamente pensando na formação de diretoras mulheres, com a participação dessas diretoras em diferentes módulos e aspectos da cena teatral, né? E fazer um curso onde essas novas artistas já passaria e teria contato com várias diretoras hoje já mulheres, né? Nossa. Um curso todo ministrado só por mulheres. Fiquei fritando isso aqui, escutando você. Isso é perfeição. Eita, fiquei, caramba, imagina, seria uma coisa... Será, Kleber? Será? Não seria, não. Olha. Será? Vai ser, porque eu quero terminar o doutorado, porque eu tenho muita lenha para queimar. Essa sua fala, ela faz parte de um pensamento. Tanto que eu propus esse laboratório de direção dentro do currículo da Pele Negra, Escola de Teatros Pretos, que eu faço parte junto com Lico Túlio, Gustavo Melo, Luiz Antônio Sena Júnior, Juliana Munique, e uma gama enorme de artistas pretas e pretos que estão aqui na Bahia e fora dela, onde a gente está querendo rever, criar uma escola, além da escola de teatro da UFBA, porque a gente entendeu que, enfim, a gente tem que empretecer a escola, porque ela é pública, mas a gente tem que entender que eles não vão dar conta. É tanta europeização que 10 minutos, 20 minutos, 1 hora só de teatro preto num curso inteiro, sim, não vai adiantar. Então você tem que criar um curso onde a pessoa possa escolher aprender a partir de metodologias, e um curso como esse são escola. Não é nem mais um curso a sua ideia. E eu acho essa ideia, assim, tipo, estou me amadurecendo e estudando, porque tem que ter mais diretores nesse espaço. É impressionante como você pega os livros de história do teatro e tem sempre lá homens de teatro, e deveria ser pessoa de teatro, porque tem mulheres pretas, mulheres cis, trans, travestis, com excelência nesse processo de direção.
E aí a gente ainda eu fico bobo assim quando eu faço muita fala, né, sobre teatro, ainda mais nesse período de pandemia, e as pessoas insistem nesse pensamento. Eu lembro que eu escrevi algum artigo da vida que eu disse assim: o plural encenadores nunca inclui as encenadoras. Ele é totalmente masculino. Sim. E assim, a gente existe. Eu tenho 23 anos de carreira, 25 espetáculos encenados, prêmios, enfim, um monte de coisa. Como assim você não reconhece, não vê, não percebe? Exato. E tem também a construção poética e as contribuições poético-estéticas que essas encenadoras legaram para o Brasil. Pensamento de encenação de Grace Passou em Vaga Carne, por exemplo, ou o pensamento da Lucélia Sérgio nos espetáculos dos Crespos, ou a Diz Tomás fazendo a Maria Carolina de Jesus, um solo onde ela dirigiu. Quer dizer, a Ileia Ferraz com O Cheiro da Feijoada. Quer dizer, você vai vendo que cada espetáculo ele não é só o espetáculo em si, ele é um projeto de pesquisa, ele é a construção de uma poética, de uma assinatura, né, é a constituição de um pensamento existencial preto, de mulher preta, voltado para as artes cênicas. E isso tem que começar a transbordar, não dá mais para ficar na margem, tem que vir para a centralidade. Eita, que eu vou ter que pedir as considerações finais, que a gente já atingiu 1 hora. Mas, nossa, minha cabeça está fritando escutando você. E nossa, são muitas histórias, né, Unissagé? São muitas. É muito mato para cortar, né? Tipo, a gente tem um facão e sai. Muita picada para abrir. Exatamente. Nossa, que maravilha escutar você, assim, de verdade. É inspirador e a gente fica com vontade de fazer coisa, do tipo, por que eu não estou fazendo essas ideias? Sei lá, inventando projeto, né? É isso que causa, escutando você, porque eu acho que o desejo de continuar encontrando as pessoas, de continuar jogando novos significados, novos símbolos no mundo, de você trazer outra perspectiva da vida, é uma coisa, nossa, isso afeta as pessoas, né? Isso transforma vidas, você inspira a gente que vem aqui atrás, né? A gente vai ficando mais velho e vem um pessoal atrás da gente que às vezes a gente não tem noção, que tá olhando pra gente, né? Que tá olhando e a gente nem sabe, porque às vezes não sabe mesmo, né? Mas tá lá, né? Então, assim, como é importante, então, escutar você, porque no dia que eu vi seu projeto por aí, olha, aí tem um curso de formação para diretoras, só com diretoras mulheres. Eu vou lembrar da nossa conversa hoje. Eu vou te ligar, seu bobo. Eu vou falar, olha, eu lembro dessa conversa na Mostra Negra de Curitiba. Fantástico. Eu acho importante. Queria pedir suas considerações, assim, né? Eu amei a conversa e você trouxe muitas informações importantes. Enfim, um fechamento, uma consideração sua, um recado ou algum tipo de estímulo para quem estiver escutando. Olha, primeiro eu quero agradecer esse papo gostoso, porque o papo é sempre 50%, né? Então você também é um amor, e foi uma delícia conversar contigo, como foi da primeira vez que a gente se viu lá na casa da Tatiana. Sim. Comendo pinhão e tomando cerveja. O frio, caramba. Com o frio infernal que Curitiba faz. Agradecer, eu quero saudar a existência da Nivalda Costa, quero saudar a existência do Isidoro Diniz, são figuras que vieram antes de nós, antes de mim, antes de você, nessa trincheira, porque é uma trincheira, infelizmente. Ser artista preto no Brasil é estar no fronte, é estar na trincheira, nessa luta por defender, por visibilizar
as nossas presenças e possibilitar, né? Porque assim como a Abdias, a Mercedes, a Lélia, a Luísa, a Marielle, enfim, eu vou falar aqui de um monte de preto que lutou para que a gente pudesse estar conversando e celebrando essa primeira mostra. Então, eu quero agradecer imensamente a existência, né? Agradecer a ancestralidade, a existência dessas duas. Uma está no Orum, o outro está aí presente, forte, danado com aquela voz eloquente, maravilhosa, o charme maravilhoso que ele tem. Então, agradecer a ele o convite, agradecer a equipe que me convidou, a você. Tem um recado, sim, que é uma campanha que eu estou fazendo, pensando na saúde mental da população preta, pensando em nós. Eu não acredito em revolução possível sem saúde psíquica. A nossa psique precisa de atenção. A gente foi levado, e aí tem pessoas pretas e não pretas, mas principalmente as pessoas pretas, e é o foco a quem eu direciono essa fala final, a olhar o coletivo primeiro e a individualidade depois. Veja, eu falo individualidade, eu não falo individualismo. A individualidade depois. Mas o que me adianta estar na passeata e depois chegar em casa e ter crise de pânico? Ou depressão? Ou crise de ansiedade? A gente está doente, a gente precisa de cuidado. Então, eu sou uma mulher de candomblé e eu estou na campanha de que Obi é melhor que Rivotril. Então, vai lá buscar a medicina negra, a medicina do axé, e saber que existem outras formas de autocuidado, de possibilidade de você ficar bem. E a outra coisa é, cuida dessa cabeça. Eu estou fazendo terapia, isso mudou minha vida. Aconselho todo mundo a fazer terapia também. E quem está aí querendo começar a fazer teatro, faça. É libertador, é empoderativo, vai fazer com que você se encontre, e é por isso que é tão combatido, e por isso que é tão controlado, não deixa eles irem não, porque se eles forem, a gente não vai mais existir. Mas eu tenho fé, tenho muita fé, porque imagine, há 70, 80, 90 anos, uma mulher preta, encenadora, doutoranda, está trocando ideia numa mesa de uma mostra de teatro negro em Curitiba, era impensável. E aí era impensável. E hoje é mais do que pensável, é possível. Tem uma fala do Traga-me que eu acho maravilhosa, que é a fala final do Lima Barreto, que diz o seguinte: um político, em 1923, um político que não convém lembrar o nome, disse que em 70 anos nós pretos deixaríamos de existir no Brasil. Lá se vão quase 100, e nós estamos aqui vivos, esperançosos, poderosos, vencendo. Continuar lembrando e sendo bem lembrado do que a gente fizer. Então, eu termino agradecendo sempre, agradecendo a ancestralidade, a Meori, a Omolu, a Exu, a todos as espiritualidades negras, a possibilidade de estar viva com saúde e poder compartilhar e poder trabalhar, e dizer que um dia você vai vir aqui para a Bahia, você vai vir aqui no terreiro, a gente vai comer uns acarajé, vai tomar um negócio, vai dar risada, você vai conhecer minha mãe, e a gente vai trocar bastante. Gente, muito obrigado, muito obrigado, viu? Bem, aqui então a gente vai finalizando essa diretamente da Bahia, Lagoinha, aqui para a nossa mostra de teatro negro. Hoje é o último dia da mostra, mas a programação foi toda compartilhada no YouTube aqui da Companhia Minha Nossa Senhora do Teatro Contemporâneo, e espero que essa seja a primeira de muitas mostras de teatro negro. E para você que acompanhou a gente até aqui, muito obrigado, Anissa Gé, e um beijo no coração de todo mundo. Axé, gente, beijo! Axé.